Nas montanhas verdejantes de Taiwan, sob o constante véu de neblina e chuva, uma bela mansão prometia conforto e prestígio a uma família americana que iniciava um novo capítulo em sua vida. Mas por trás das paredes de vidro e pisos de mármore, algo antigo estava à espera. Eles não estavam sozinhos. O que começou como sussurros na noite, logo se transformou em passos. Vozes chamando na escuridão. E por fim, ataques violentos que nenhum cético poderia negar. Os Bishop haviam, sem saber, pisado em um campo de batalha entre os vivos e os mortos inquietos. Espíritos famintos por oferendas, presos pela tragédia e sedentos pela energia dos vivos. Esta é a história deles. Nas noites úmidas de Taiwan, quando as chuvas de verão fazem os rios transbordarem e a névoa serpenteia pelos vales há um mês que nenhuma família ousa ignorar. Lanternas brilham nas portas, incensos queimam nas calçadas. Cestas de comida são deixadas nos degraus, mas não para os vivos, e sim para os mortos. É o mês dos fantasmas. O tempo em que se diz que os portões do submundo se abrem, libertando os inquietos e famintos no mundo dos homens segundo a crença chinesa. Esses não são os ancestrais honrados que recebem reverência nos altares familiares. São os mortos esquecidos. As almas dos que pereceram violentamente ou sem familiares para lembrá-los. Eles vagam, atormentados por apetites insaciáveis como vinho e dinheiro de papel que só podem aplacar sua fome por instantes. São conhecidos como os fantasmas famintos. Negligenciá-los é como convidar ao desastre. Incêndios começam sem causa, doenças surgem do nada. O azar persegue um lar até fazê-lo sucumbir ao peso das companhias invisíveis. Por isso, todo mês de agosto, as famílias apaziguam os mortos famintos com rituais cuidadosos. Os vivos iluminam o caminho dos esquecidos, na esperança de que a comida e chama comprem a paz por mais um ano. Mas e os lugares onde a violência deixou cicatrizes tão profundas que a própria terra se recusa a esquecer? E os lares, erguidos sobre o solo enegrecido pela tragédia, onde os espíritos nunca foram guiados adiante? Foi em um vale assim que a família Bishop viria a morar. Um pai, sua esposa e 2 filhas. Estrangeiro às antigas tradições Taiwan, chegaram com otimismo e curiosidade. Eles acreditavam que a casa era um presente, um símbolo de sucesso, mas não sabiam que ela estava reclamada por outras almas. Almas que não haviam partido e talvez jamais partissem sem levar algo em troca. Os Bishop aprenderiam como incontáveis Taiwas já haviam sussurrados por séculos que os mortos famintos não dormem. Eles permanecem esperando que os vivos os alimentem. E nas montanhas ao redor de Taipei, em uma mansão reluzente de vidro e mármore, esses espíritos já haviam esperado o suficiente. O ano era 1984. Uma oportunidade havia surgido para Dennis Bishop. Depois de anos subindo os degraus corporativos, ele finalmente fora promovido a um cargo sênior em sua empresa, um posto que o levaria junto com sua família para o outro lado do mundo. Para Dennis era um sonho, para Candice, sua esposa, era um passo rumo ao desconhecido. Para as filhas Stacy, de 16 anos, e Marissa, de 12, era uma aventura esperando para acontecer. A empresa não poupou despesas, forneceu motorista e uma residência à altura da nova posição de Dennis como executivo. Acostumados a uma vida modesta no subúrbio dos Estados Unidos, os Bishop ficaram boquiabertos quando conheceram a casa que se tornaria seu lar. Ela se erguia ao pé das montanhas enevoadas de Yangming, enorme e imponente.
A estrada serpenteava por plantações, cemitérios dispersos e ruínas de antigas fazendas, até que o motorista reduziu a velocidade diante dos portões. Além deles, a mansão erguia-se como uma fortaleza, suas amplas janelas refletindo o céu cinzento. Depois de anos em apartamentos apertados, agora tinha diante de si um palácio com piscina cintilando com o ar úmido. Marissa já se imaginava correndo pelos corredores intermináveis, nadando até o anoitecer e brincando nos jardins que pareciam não ter fim. Stacy, sempre cética, não se deixou encantar tão facilmente. Olhou para as janelas superiores, para a forma como a neblina se acumulava no telhado. A casa parecia pesada demais, como se a própria montanha a pressionasse para baixo. Algo nela a incomodava. Candice, por sua vez, sentiu o desconforto de imediato. Quando a porta da frente foi aberta e a família entrou, um peso tomou conta de seu peito. O ar parecia diferente, mais frio, embora do lado de fora o calor fosse sufocante. Ela passou os dedos pela parede do hall de entrada e foi então que aconteceu. Um punho invisível, súbito e violento, atingiu suas costas. Candice foi arremessada para a frente, segurando-se em uma coluna, respirando com dificuldade. Assustada, virou-se de imediato. Stacy congelou. Marissa riu nervosamente, achando que a mãe havia tropeçado. Mas Candice sabia. Ela não havia tropeçado. Algo a havia empurrado. Seus olhos se arregalaram, mas não havia ninguém atrás dela. O imenso saguão estava vazio, e um arrepio percorreu a sua pele. Candice forçou um sorriso para suas filhas, sem querer assustá-las, enquanto o representante da empresa falava sobre os luxos da propriedade, sobre seu prestígio e como os Bishop tinham sorte em recebê-la. Mas a mente de Candice estava em outro lugar. Ela não conseguia parar de reviver aquele momento. Por 2 semanas, implorou a Dennis que reconsiderasse. Visitaram outras casas, mas todas eram menores, mais humildes. Mas essas casas alternativas ficavam em bairros lotados. Nada impressionava Dennis da mesma forma que aquela propriedade, que ele via como um símbolo de sucesso, estabilidade e um futuro para sua família no exterior. Assim mesmo, quando Candice enxergava sombras ao redor, seus protestos foram abafados pela razão e responsabilidade. Com a carreira de Dennis em jogo, ela cedeu. Eles se mudaram para a mansão. Candice disse a si mesma que encontraria uma forma de fazer aquilo funcionar. Mas mesmo enquanto as caixas eram descarregadas, mesmo quando Marissa corria dançando pelos corredores, Candice sentia a mansão se fechando ao redor. Os Bishop acreditavam que estavam se instalando em um lar, mas na verdade haviam cruzado para um domínio que não lhes pertencia. As primeiras semanas da mansão foram cheias de contradições, opulência e um desconforto total. Para Marissa, o lugar era encantado. Ela percorria os corredores como quem explora um palácio de conto de fadas, abrindo porta após porta, descobrindo cômodos sem fim. Passava horas na piscina até que seus dedos enrugassem, feliz por finalmente ter um espaço para brincar e respirar. Mas para Candice, cada canto sussurrava desconforto. A selva se erguia próxima ao terreno. A umidade se agarrava a cada superfície. As trepadeiras subiam pelas paredes externas. E a cada noite, o ar era invadido pelo zumbido dos insetos e pelos chamados de criaturas invisíveis. A casa parecia menos um santuário e mais uma fortaleza resistindo à selva que tentava retomá-la.
Foi numa dessas primeiras noites, enquanto a família ainda desempacotava, que a selva mostrou seus dentes. Um grito de Stacy ecoou por toda a casa. Dennis e Kenzie correram apenas para congelar diante da visão de uma aranha gigante. Seu corpo era grosso e negro. Ela se agarrava à parede próxima à porta de Stacy. Suas longas pernas se moviam devagar, como se escolhessem cada passo. Marissa gritou e pulou em cima de uma cadeira. Dennis praguejou baixinho e a pele de Kenzie se arrepiou por inteira. Foi então que o motorista da família correu até ele segurando uma pá. Com um único golpe brutal, esmagou a criatura, cujo corpo desabou no chão. Um arrepio percorreu a espinha de Kenzie. Ela passou a olhar constantemente para os cantos escuros do corredor, quase esperando ver outro par de pernas se arrastando em sua direção. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir, imaginando outra aranha rastejando em silêncio até o quarto de alguém. Mas as pragas não foram o único presente da casa. Vieram as chuvas fortes, como sempre acontece no período das monções em Taiwan. A água descia pela montanha e invadia a casa. As paredes começaram a escorrer. Nos quartos, filetes de umidade desciam como lágrimas, encharcando os carpetes. Kenzie enrolava toalhas ao redor das portas para conter a água, mas a mansão parecia determinada a se afogar. Depois veio a eletricidade. No início eram apenas pequenos choques, interruptores estalando como estática ao toque, mas foi piorando. Um simples acionar de luz podia causar choques fortes, o bastante para deixar a todos com medo das lâmpadas. A casa estava os drenando de maneira que eles não podiam ou não queriam enxergar. E mesmo assim, coisas ainda mais estranhas começaram a surgir. Tarde da noite, Stacy jurava ouvir passos em seu quarto. Passos suaves, calculados, como se alguém circulasse sua cama na escuridão. Ela se encolhia sob as cobertas, com o coração disparado, sem coragem de gritar. Kenzie, por sua vez, também ouviu o sussurro de seu nome em um corredor vazio, o lampejo de uma luz no canto da visão. Ela dizia a si mesma que era apenas cansaço, estresse, a estranheza de uma vida em outro país. Mas no fundo, sabia que estava sendo observada. A casa, ao que parecia, havia aberto seus olhos. A noite caía de forma diferente naquela mansão. A selva pressionava suas paredes. O som ensurdecedor dos insetos dava lugar ao silêncio onde cada estalo de madeira ecoava alto demais. E foi nesse silêncio que os primeiros sussurros surgiram. Marissa parecia notar menos, pelo menos no começo. Ela ainda tentava encontrar encantamento na casa. A mansão era vasta, mas nunca parecia realmente vazia. Era como se a família tivesse se tornado hóspede em sua própria casa, caminhando por cômodos que pertenciam a algo ou alguém mais. O instinto de Kenzie gritava que algo estava errado. Ela começou a ouvir com mais atenção à noite, a parar de repente quando o ar mudava, como se alguém invisível tivesse passado ao seu lado, mas não contou nada ao marido. Danny já estava frustrado com o telhado que vazava, os choques elétricos e com as contas constantes. Para ele, tudo eram problemas solucionáveis, mas para ela eram sintomas de algo muito mais profundo. Mas pelo bem de suas filhas, Kenzie escondia seu medo. Sorria quando precisava sorrir. Ria quando Marissa mostrava entusiasmo. Ainda assim, cada vez que fechava os olhos à noite, sentia o peso de olhares invisíveis a observando na escuridão. Mas guardava tudo para si. E se falasse, tinha medo de soar como louca. Seu refúgio
Era Thomas, também com 16 anos, um garoto local de sorriso fácil. Ele lhe oferecia uma fuga do sufocante ambiente da mansão. Sempre que podia, passava as noites em sua casa, rindo, ouvindo música e esquecendo a sensação de terror que pairava como fumaça sobre a nova vida da família. E foi numa dessas noites, depois que Thomas deixou no portão, que algo bizarro aconteceu. A noite estava úmida, a selva vibrava com o coachar dos sapos. Thomas esperou no fim da entrada enquanto Stacy escorregava para dentro. Olhou de relance para a estrutura imponente. Suas janelas escuras refletiam fracamente a luz da pálida lua. Então, ele congelou. No último andar, uma luz piscou atrás do vidro. Uma silhueta de uma mulher surgiu. Cabelos longos e imóvel, ela olhava para a noite. Para Thomas, parecia exatamente Candice Bishop. Um choque de alarme percorreu seu corpo. Havia algo errado em sua imobilidade, na forma como permanecia parada na sombra. Com o coração apertado, ligou o carro, mas ao chegar em casa, correu até o telefone da família e discou para Stacy. Ela atendeu surpresa. Stacy disse rapidamente com a voz trêmula: "Vai ver sua mãe agora, por favor. Eu a vi na janela em cima, mas ela não parecia normal." O estômago de Stacy despencou. Com o coração disparado, correu pelos corredores da mansão, chamando pela mãe. Marissa, assustada, a seguiu. As duas gritavam cada vez mais alto, as vozes ecoando pelo mármore e pelo azulejo da grande mansão. Quarto após quarto, e nada, nenhum movimento, nenhum sinal dela. A casa parecia engolir seus chamados, como se zombasse de sua busca. Finalmente, uma porta se abriu. Candice saiu do quarto principal, assustada com a gritaria, mas estava perfeitamente bem. Stacy parou em choque sem ar, e a imagem de que Thomas vira se repetia em sua mente. Sua mãe imóvel na janela, observando a noite, quando na verdade ela estava ali o tempo todo. A realização caiu sobre Stacy como água gelada. Não era sua mãe. Era outra coisa. Naquela noite, o frágil silêncio entre mãe e filha se rompeu. Tremendo, Stacy confessou. Os passos, as vozes, as noites em que sentia algo circulando seu quarto. Os olhos de Candice se arregalaram. Lágrimas surgiram quando ela admitiu o mesmo. Ela também ouvia vozes desencarnadas. Também sentir o olhar invisível a observando. As duas ficaram juntas, agarradas uma à outra. Não havia como negar. A casa era assombrada. Na noite seguinte à visão de Thomas, o silêncio caiu pesado sobre a mansão. Candice sentia em seus ossos. As paredes os observavam. O ar os escutava. A confissão que ela e Stacy compartilharam só intensificou a tensão, mas não estavam mais guardando segredos. Agora sabiam que não estavam sozinhas, mas saber não trouxe paz, trouxe medo. Stacy caiu em um sono inquieto, a mente ocupada pelo pavor. No sonho, os corredores da mansão se estendiam infinitos. Suas paredes molhadas como se escorressem água de chuva. Ela caminhava chorando, chamando pela mãe, mas o ar cheirava a fumaça. E então, ela viu. Candice estava sozinha na cozinha, com o rosto pálido, vazio, nas mãos, um cutelo brilhante. Seus olhos se ergueram, mas não eram os olhos gentis de sempre, mas selvagens, tomados pela loucura. De repente, Candice ergueu a lâmina. O coração de Stacy
congelou, tentou gritar, mas nenhum som saiu. A cena se fragmentou em lampejos de pesadelo, a mãe a perseguindo pelos corredores, o pai caindo em um canto e Marissa gritando enquanto a sombra de Kent se avançava. Stacy despertou num sobressalto encharcada de suor. A imagem da mãe com a faca ficou gravada como uma mancha em sua mente, e ela percebeu que não era apenas um sonho, era um aviso, uma premonição de que a casa poderia levá-los a fazer. Enquanto Stacy era atormentada por pesadelos, Kent tratava sua própria batalha contra a escuridão. Com Dennis em viagem de negócios, o peso da proteção recaía apenas sobre ela. Todas as noites, reunia as filhas no quarto principal e dormiam juntas na mesma cama. As meninas coladas ao seu corpo, enquanto Kent se mantinha os olhos abertos ouvindo a casa. Sob o colchão, escondia uma faca de cozinha e um taco de beisebol. Se os espíritos viessem, se algo ousasse tocar suas filhas, ela lutaria. As horas se arrastavam, as sombras se alongavam e se contorciam nas paredes, a cada clarão da tempestade lá fora. Outras vezes, Stacy se erguia de repente, certa de que ouvira a maçaneta se mexer. Kent se agarrava à faca, o pulso disparado, pronta para enfrentar o que fosse. Mas nada acontecia, pelo menos ainda não. Ao voltar do trabalho, Dennis encontrou a esposa abatida e magra, as filhas pálidas e inquietas, com os olhos marcados pelo cansaço. Ele escutava, mas lutava para conciliar o terror delas com sua própria racionalidade. Kent se implorava para que ele entendesse, Stacy suplicava para que ele acreditasse. Até mesmo Marissa, normalmente inocente e despreocupada, tornara-se silenciosa e apreensiva. A mansão havia se transformado em um campo de batalha, não apenas entre os Bishop e o que quer que os assombrasse, mas entre o instinto e a descrença de Dennis. E nessa fenda, a casa prosperava. Parecia se alimentar do medo, da dúvida, da lenta erosão da força deles. Certa noite, a chuva batia contra as amplas janelas e na selva lá fora, o zumbido persistente enchia a escuridão úmida. Stacy estava fora com Thomas. Kent se havia concordado em acompanhar Dennis até a casa de um vizinho, estrada abaixo. Seria apenas por um tempinho. Marissa sentiu quando a mãe perguntou se ela ficaria bem, mas assim que a porta da frente se fechou atrás deles, a mansão pareceu soltar um suspiro. Os vastos corredores se estenderam ao redor dela, mergulhados em um silêncio denso. Ela ligou a televisão para afastar a quietude, mas o som apenas acentuou o vazio da casa. Sombras começaram a se acumular nos cantos do cômodo, aprofundando-se a cada minuto. Então, o som. Uma porta rangendo em algum lugar do andar de cima. O coração de Marissa disparou. Ela lançou um olhar para a escada, cujo corrimão desaparecia na escuridão. Chamou pelos pais, perguntando se haviam esquecido alguma coisa. Sua voz tremia. Mas não houve resposta. Apenas o eco oco de suas próprias palavras. E então vieram os passos, lentos e pesados, descendo as escadas. A jovem recuou, agarrando-se à beira do sofá. Chamou de novo, perguntando se eram os pais. A porta da sala se escancarou com força. Uma corrente fria de ar invadiu o cômodo, carregando consigo a presença inconfundível de algo ou alguém invisível. E então estava sobre ela. Mãos invisíveis a empurraram para trás. Ela ofegou, tropeçando até o chão, mas não parou por aí.
Algo pressionou seu peito, cada vez mais forte, cada vez mais pesado, até que ela não conseguiu respirar. O terror a engoliu. Sentiu os membros fraquejarem, sua mente puxada para uma escuridão que não era sua. Ela não era mais ela mesma, ela era eles. E então, silêncio. Marissa desabou no chão, tremendo, coberta de suor. E a casa pairava acima dela, silenciosa mais uma vez, como satisfeita com a situação. Quando Candice e Dennis voltaram, encontraram a filha caída ao chão. Candice se lançou de joelhos, puxando Marissa para os braços. Os olhos de sua filha se moviam selvagens e vidrados. Sua voz saiu rouca. Alguém entrou e me empurrou. Ela desabou em soluços, agarrando-se à mãe. O rosto de Dennis perdeu toda a cor. Ele havia duvidado, racionalizado, resistido a cada sugestão de que algo sobrenatural assolava a casa. Mas aquilo era diferente. O tremor da filha, o pânico real de sua voz, não podia ser ignorado. Naquela noite, a família se encolheu junta em terror, com todas as luzes da casa acesas. Algo havia tocado a sua filha, e isso era algo que não podia ser desfeito. O ataque a Marissa não deixou mais espaço para a negação de Dennis. O antigo cético convicto não conseguia afastar a imagem da filha tremendo no chão, insistindo que algo havia entrado nela. Uma entidade estrangeira, algo que não era deste mundo. O medo de Candice agora também pertencia a ele. A casa não era apenas estranha, era perigosa. Candice fez alguns contatos, falou com conhecidos na região e logo descobriu um respeitado sacerdote taoísta, um homem experiente em lidar com espíritos inquietos. Alguns dias depois, quando o sacerdote chegou à casa dos Bishop, carregava uma autoridade silenciosa. Era idoso, vestia-se de forma simples com suas vestes e tinha olhos que pareciam atravessar pedras. Desde o momento em que cruzou a soleira, seu semblante escureceu. Ele se moveu lentamente por cada cômodo, parando como se ouvisse algo que os outros não podiam escutar. Por fim, reuniu a família, e suas palavras vieram medidas, deliberadas. A casa, disse ele através da tradução de Bob, tem um feng shui muito perigoso. Nenhum arquiteto chinês projetaria isso assim, a menos que quisesse amaldiçoar os moradores. O sacerdote gesticulou em direção às janelas abertas, às paredes úmidas, à umidade anormal que parecia escorrer de cada canto. As montanhas, a água e o vento trazem energia, mas esta casa não flui com ela, ela a aprisiona. Ela alimenta a energia negativa, ela fortalece os mortos. Então veio a revelação mais arrepiante. O sacerdote fechou os olhos respirando fundo. Quando falou novamente, sua voz estava mais pesada. Há 2 espíritos aqui, e eles estão famintos, um homem e uma mulher. Candice suspirou com a revelação. Sua mente correu até a aparição que Thomas havia visto na janela do andar de cima. Ela se virou para o motorista que vivera no vale durante toda a noite. Você sabe o que havia aqui antes dessa casa ser construída? Perguntou. Por um momento, ele hesitou. Seu rosto se contraiu como se até mesmo falar sobre isso fosse perigoso. Por fim, disse em voz baixa. Uma fazenda de porcos que incendiou e o fazendeiro e a esposa ficaram presos. Eles morreram no incêndio. As palavras pairaram pesadas no ar. O coração de Candice afundou, as luzes piscando, as vozes chamando nomes, a mulher na janela. Tudo apontava para aquelas almas perdidas.
elas não haviam partido, permaneceram famintas, furiosas, aparentemente presas à terra onde haviam perecido. O rosto do sacerdote era sombrio. Fantasmas famintos, disse ele. Eles não têm o que precisam no pós-vida, comida, dinheiro ou oferendas. Então eles tiram energia dos vivos. Eles se alimentam do medo, particularmente de sua filha. O rosto de Marissa estava pálido, com lágrimas brotando dos olhos. O sacerdote se levantou e disse: Vou ajudá-los, mas precisam entender. O que está preso aqui é bastante forte. E mesmo que eu consiga, não durará. E se permanecerem, eles voltarão. O aviso era claro. A casa não era um lar. Era uma armadilha construída sobre cinzas, alimentando os mortos. Para os Bishop, o pesadelo finalmente havia recebido um nome. A noite do ritual chegou pesada de antecipação. A família passou o dia em um silêncio desconfortável, esperando nervosos. Marissa havia sido enviada para ficar com os vizinhos. O sacerdote não arriscaria sua presença. Dentro da mansão, o ar parecia carregado, como se a própria casa soubesse o que estava por vir. O sacerdote taoísta retornou ao anoitecer, com suas vestes simples, carregando um feixe de ferramentas, varetas de incenso, dinheiro dobrados e uma cesta de frutas. Ele instruiu Dennis a abrir todas as portas e janelas da casa. Os espíritos precisam de uma saída, disse ele. Quando a última janela foi destravada, um vento estranho percorreu a casa, embora o ar lá fora estivesse parado. As cortinas ondularam. Kenzie apertou a mão de Stacy. O sacerdote começou a entoar cânticos, sua voz baixa e rítmica, enchendo os corredores com palavras que a família não compreendia. Ainda assim, sentiam seu significado no fundo dos ossos. As luzes piscavam violentamente. No andar de cima, uma porta bateu com um estalo ensurdecedor. O ar estava vivo, com um movimento invisível, como se figuras ocultas corressem ao redor enfurecidas com a intrusão. Stacy ergueu a cesta com as oferendas. A fumaça subiu em seu rosto, ardendo em seus olhos. Então, ela deu um passo para fora na noite. O quintal estava mais escuro do que jamais havia visto. Ela se dirigiu até o pedaço de terra que o sacerdote havia identificado, o lugar onde o fazendeiro e a esposa haviam falecido. Seus braços doíam, sua pele estava fria como se alguém caminhasse logo atrás dela. Na beira do quintal, depositou a cesta e sussurrou em meio às lágrimas: Aceitem isto, por favor, e nos deixem em paz. Por um momento, o ar ficou imóvel. Então, como se fosse uma resposta, a noite engoliu a oferenda. Dentro da casa, o sacerdote ia de cômodo em cômodo, entoando cantos em cada canto. Os cânticos subiram a um clímax. A fumaça estava espessa nos corredores, enquanto uma prece final ecoava pela casa. E então, silêncio. O vento cessou. As paredes já não pareciam gemer, e pela primeira vez em meses, desde que haviam chegado à casa, parecia imóvel. Antes de partir, o sacerdote retirou um talismã, o fixou acima da porta, batendo firmemente no lugar. Isto manterá a harmonia aqui, disse ele, mas apenas por um tempo curto, e depois disso, eles voltarão. Vocês precisam deixar a casa, ou uma grande tragédia virá. A casa estava calma agora, mas o perigo estava longe de ter acabado. Kenzie chorou de alívio. Dennis, exausto, finalmente permitiu-se acreditar o que atormentava sua família era real. Ele havia lutado contra suas crenças, contra o medo,
agarrando-se à razão e à responsabilidade. Mas agora não restava mais argumento algum. Ele tinha visto demais, sabia que o sacerdote estava certo, e nos dias que se seguiram, Dennis organizou a partida com uma urgência silenciosa. Quando chegou o momento, a família embalou seus pertences em caixotes e os cômodos foram sendo esvaziados um a um. Na última manhã dentro da casa, a selva lá fora cintilava no calor, e pela primeira vez não havia nuvens de tempestades no horizonte. Candice ficou parada diante a porta, encarando o talismã afixado acima dela, que brilhava fracamente na luz. Por um breve instante, ela pensou ter visto algo, a silhueta de uma mulher, o rosto oculto pelas sombras. Mas num piscar de olhos, a janela estava vazia. Os Bishop deixaram Taiwan para trás, retornando aos Estados Unidos com mais do que malas. Carregavam consigo a memória da mansão, os golpes invisíveis, os sussurros vindo da escuridão da noite, o colapso de Marissa no chão, aparentemente invadida por algo maligno. Anos depois, em entrevistas, Candice admitiu que a experiência havia destruído os limites de seu mundo. Aprendi que existem forças que não compreendemos, disse ela. Energias, espíritos, coisas que podem tocar nossas vidas de forma que você não consegue imaginar, a menos que aconteça com você. A família nunca mais retornou àquele vale, nunca mais procurou a mansão. Se a casa ainda permanece de pé, se outros viveram lá sem saber, ninguém pode dizer. Mas, em Taiwan, o Festival dos Fantasmas Famintos ainda queima intensamente a cada verão. E na sombra da montanha de Angming, onde o fogo um dia consumiu um fazendeiro e sua esposa, onde uma família estrangeira buscou um lar e encontrou apenas terror, os fantasmas famintos ainda permanecem, à espera de que os vivos os alimentem.